Boa noite, igreja, a paz do Senhor a todos. Eu quero agradecer a oportunidade a Deus e também ao pastor Aguinaldo, né, de estar aqui ministrando a palavra do Senhor hoje, nessa quarta-feira. Então, eu peço a todos neste momento que fechem os seus olhos e vamos fazer uma oração para a gente poder falar da palavra de Deus. Deus amado, neste momento, eu peço a tua presença, a presença do teu Espírito Santo, Senhor, aqui conosco, para que possa conduzir a ministração desta palavra, Senhor, para a tua igreja. E também te agradeço pelo excelente dia que estamos tendo hoje aqui na tua casa. E também eu peço que abençoe aos irmãos que estão em casa nos acompanhando. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, então eu peço a todos que abram a sua Bíblia em Mateus 6:34. Então a palavra do Senhor diz assim: Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Dadas as circunstâncias que nos encontramos hoje e que estamos vivenciando, né, não somente pela pandemia, mas porque a palavra de Deus está sendo deixada de lado, a fé e o amor são dois grandes pilares do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Contudo, a fé no coração do homem está se esfriando, né? A fé, o amor, esses dois pilares do Evangelho estão se esfriando no coração do homem. E cada vez mais fica mais difícil de nós, cristãos, mantermos-nos focados no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio que se você é de fato seguidor de Jesus Cristo, isso que você acabou de ouvir e o que estamos vivenciando no dia atual não é novidade para você, pois foi o próprio Cristo que nos falou através das Escrituras Sagradas que isto que estamos vivenciando havia de acontecer, assim como ele falou aos discípulos que havia de acontecer com ele mesmo, para o cumprimento das Escrituras. Na ocasião, os discípulos demoraram a entender que quando Cristo falava que o Filho do Homem precisava ser levantado no madeiro, ele estava falando sobre a própria crucificação que haveria de ocorrer. Olhem bem, eu convido a igreja a olhar bem a trajetória dos apóstolos e de todos os seguidores de Cristo, né? Prisões, açoites, apredejamentos, naufrágios, e sabemos que essa é a recompensa que o mundo dá para aqueles que pregam a verdade. Será que o peso da cruz em nosso tempo se tornou mais leve desde o início da igreja primitiva? Será que tudo isso que aconteceu aos seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo foi porque eles estavam pagando os pecados deles? Ou será que todas essas coisas aconteceram na vida dos apóstolos e dos seguidores anônimos do nosso Senhor Jesus Cristo para que a obra de Deus se manifestasse em nossas vidas nos dias atuais? Para fazer com que nós possamos suportar os dias maus que estão sobre a terra neste momento. E a mesma perseguição que aconteceu a eles acontecerá também em nossa vida cristã, em nossa vida contemporânea, em nosso tempo, para que a graça e a misericórdia de Deus também alcance as gerações futuras. É por isso
que você, que é de fato cristão, não pode, em hipótese alguma, deixar a sua fé em Jesus Cristo esfriar. É por isso que você deve continuar firme em sua caminhada, com a sua mente fixada em Jesus Cristo, para que suas forças sejam renovadas, para que as suas estratégias sejam renovadas, para que Cristo possa providenciar um escape quando você se sentir preso por conta de alguma situação. Veja o que a palavra de Deus diz em Provérbios 24, verso 16. Pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Portanto, meus irmãos, não se permitam ser surpreendidos em suas preocupações diárias. Entregue tudo na mão do nosso Senhor e confie, verdadeiramente confie, como se a sua vida dependesse disso. Porque, na verdade, ela depende. Então, fica em paz. Se você já conheceu a Cristo, você conhece a verdadeira paz. Não precisa temer o dia de amanhã, porque certamente porque o Senhor certamente estará com você, assim como ele está no dia de hoje. Um exemplo que nós devemos olhar, né, é o exemplo do apóstolo Pedro, que ocorre em Mateus 14, né? Quando Cristo foi de encontro aos discípulos caminhando sobre as águas. Na ocasião, Pedro tentou ir de encontro a Cristo, também caminhando sobre as águas. Mas, olha o que aconteceu. Ao invés de Pedro manter o foco em nosso Senhor Jesus Cristo, para também andar sobre as águas de encontro a Cristo, Pedro de repente começou a prestar atenção no vento. De repente ele começou a prestar atenção no que ocorria à sua volta. E então ele perdeu o foco de Jesus, porque era para ele estar focado em Jesus, manter-se firme na palavra que Jesus deu. Jesus falou, então venha, e Pedro foi, mas no entanto, no meio do caminho, ele se focou no vento. E veja o que aconteceu, ele começou a afundar. E então, por ele ter perdido o foco em Jesus, ele começou a afundar e pediu socorro a Cristo. E como podemos ver, né, e todos já conhecem o resto da história, Cristo acabou por socorrê-lo. E em seguida disse o seguinte: homem de pequena fé, por que você prestou atenção ao vento? E tem mais um ponto importante que que deve ser levado em conta, né? É que todos os que carregaram o evangelho até nós não fracassaram de maneira alguma. Eles morreram, levaram açoite, foram apedrejados, mas eles não fracassaram. Eles conseguiram concluir a missão que Jesus Cristo outrora entregou a eles, né? E a prova disso é o fato de estarmos aqui, neste momento, aqui e você aí na sua casa. Neste momento você está assistindo ao culto, né? Pela sua televisão, pelo seu aparelho. Você não está assistindo uma novela. Então, neste momento, você despertou o interesse por ouvir a palavra de Deus. E como a gente pode ver isso e comprovar, a gente pode ver em Romanos 8, né? Versículo 37 ao 39, que diz o seguinte: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, alturas ou profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então vejam, a própria palavra testifica que os cristãos passados e os apóstolos não fracassaram. Pelo contrário, eles foram vitoriosos em Cristo Jesus, assim como nós também seremos. Glória a Deus.
No entanto, tem algo que nós cristãos também precisamos nos lembrar sempre, por toda a nossa jornada. Nós estamos aqui para que a palavra de Deus se cumpra por meio de Jesus Cristo em nós. Não há outro motivo para que estejamos aqui neste momento, neste tempo. E tem mais: se o nosso Senhor disse que não é deste mundo, nós também não somos, né? Pois nós não pertencemos a nós mesmos, pois porque nós fomos comprados pela vitória de Cristo na cruz, né? Como o próprio Cristo disse em João 18:36, o meu reino não é deste mundo, né? Então ouçam com bastante atenção. Não é para a carne não é para a carne que o reino de Deus foi feito. Não é para a carne que precisamos ter sucesso em nossa jornada de fé, mas o reino de Deus foi feito para o espírito. Então, o reino de Deus foi feito para o espírito manso, o espírito que é paciente, o espírito que tem domínio próprio, o espírito da bondade, o espírito da amabilidade, o espírito da fidelidade, o espírito da alegria e o espírito que está em paz. E por fim, o espírito que está livre e se libertou de todos os vícios, né? Como está escrito em Gálatas 5:22. Contra essas coisas não há lei, pois os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas próprias paixões e os seus desejos. Como, né, acabamos de ouvir, a nossa jornada, o nosso trabalho, o resultado de tudo que a gente faz aqui, nesse tempo, nessa terra, nessa era, é justamente para louvar e engrandecer o nome do Senhor, que está em Jesus Cristo, né? Outra coisa também muito importante, eu sei e estou bem ciente, e acredito que vocês aí neste momento estão bem cientes, né? De que neste momento estamos estamos sobre dois grandes problemas em nossa nação, que são: um é a pandemia, como já sabemos, e o segundo é a falta de compromisso de nossos líderes e autoridades para resolver o problema, né? Mas não é com estas coisas que devemos ocupar todo o nosso tempo, todo o nosso dia. Ou seja, o dia de hoje não foi feito para a gente perder tempo com essas coisas. Embora isso tenha impacto em nossas vidas, né? Mas a gente tem que entender, como cristãos, como nós somos o resultado da crucificação de Cristo, nós temos que entender que as nossas ações, as nossas palavras são para edificação do reino do nosso Senhor Jesus Cristo. E também é para que possamos trazer novas almas ao reino de Deus. Sabemos disso, né? A gente sabendo disso, então a gente pode ver ali em Mateus 6:27, o que é dito pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua própria vida, né? Olha aí a nossa pequenez exposta. E não tem como a gente reverter isso. Alguém consegue aumentar pelo menos um segundo de sua vida? Ou aumentar pelo menos uma hora a mais no dia de hoje? Para nós, isso é impossível, né? Então, a gente precisa voltar a nossa atenção a Cristo, que é o único que pode, de fato, nos suportar, nos assistir, nos ajudar em nossa causa, em nossas aflições. De modo nenhum, eu digo que a gente não pode se preocupar com o trabalho, né? Claro que não vai ter uma pessoa que 100% não se preocupa com o trabalho. De maneira alguma eu estou falando para você deixar de ser imprudente, deixar de ser prudente, né? E sair à toa, né? Sem máscara, sem
tomar os cuidados necessários básicos, né, para a sua própria proteção e das pessoas que vivem com você. Mas o que eu estou falando aqui neste momento, glória a Deus, é para que você direcione o seu foco a Cristo, porque é Ele que é o principal provedor, é Ele que vai nos suportar em nossas necessidades. Então, neste momento, né, como cristãos, né, se você já foi batizado, se você costuma pegar a Bíblia, ler a palavra, se você costuma prestar atenção no que o seu pastor fala, no que o pastor dessa casa fala, e principalmente no culto dominical, na manhãs de domingo, né, nós já conhecemos a palavra e nós também conhecemos o versículo 28, no capítulo 10 de Mateus, que diz o seguinte: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto o corpo quanto a alma no inferno. Preste muito bem atenção nessa palavra, né? E outra coisa que a gente vai encontrar em 2 Coríntios, capítulo 10, mais uma prova de que a gente não deve perder tempo discutindo essas questões dos tempos atuais, e sim focarmos-nos no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Acompanhe comigo o versículo 3 do capítulo 10 de 2 Coríntios, onde fala o seguinte: é claro que somos homens, mas não lutamos por motivos humanos. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas, e assim destruímos ideias falsas e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Este é a nossa causa, esta é a nossa luta. É permitir, é derrubar toda ideia, todo jugo, todo o impedimento que que impeça de nós pregar a palavra de Deus, que nos impeça de nós pregar a Jesus Cristo, que impeça de nós darmos testemunho, que impeça de nós sermos o testemunho. É para isso que estamos aqui. Como Paulo diz em 2 Coríntios, né, por mais que sejamos homens, né, por mais que nós comemos, por mais que nós precisamos de calçado para os nossos pés, por mais que nós precisamos de roupa, por mais que nós precisamos matar a nossa sede com um copo de água, Paulo chama a atenção para nós que a nossa luta não está para que possamos conseguir essas coisas. A força, a nossa vida, o nosso tempo, o nosso dia não deve ser perdido por causa dessas coisas. Muito pelo contrário, nós devemos estar focado na palavra, em Cristo Jesus, porque é através dele que essas coisas é dada a nós, e é através dele que essas coisas é dada a nós, para que nós também possamos ter o que recebemos, possamos pegar o que recebemos e também possamos compartilhar com nossos irmãos. Isso é o que nós chamamos de bênção. Isso é o que nós chamamos de prosperidade, né? A prosperidade não é a sua conta gorda, não é 3, 4 casas alugadas, não é 5, 6 carros do ano. A prosperidade é você ter o necessário para o dia de hoje. Lembre-se o que diz a oração do Pai Nosso, né? Que ela fala o seguinte: que o pão nosso de cada dia nos seja dado hoje, porque tudo acontece hoje, porque a nossa vida é hoje, porque o nosso testemunho tem que ser dado hoje. A gente não pode esperar pelo amanhã, porque a gente depende de Deus para chegar ao amanhã. E isso se Ele nos permitir, né? Tem essa. Então nós precisamos focar, empreender toda a nossa força, todo o nosso intelecto, toda a nossa fé e todo o nosso tempo
pela causa. Qual causa? Professar a nossa fé em Cristo Jesus, porque é Ele que nos traz alívio, porque é Ele que no dia da tribulação, ou seja, hoje, é Ele que vai nos dar o refrigério na alma, é Ele que vai te acalmar, Ele vai pegar as suas preocupações e vai arrancar de você, e vai falar assim: eu estou aqui, eu sempre estive aqui, é só você me chamar, mas você não me chama. E é isso que nós precisamos nos recordar no dia de hoje. Assim como Jesus fala para os discípulos: vocês não me pedem nada, eu estou aqui. E vocês não me pedem, eu disse: peçam tudo o que precisar, diz Cristo. Peçam em meu nome e será feito assim como vocês pedem, desde que seja em acordo com a vontade de Deus, né? Então, neste momento, eu convido a todos a não se preocuparem somente com o que comer, ou com o que vestir, ou com os seus bens, ou com a conta que vence amanhã. E talvez você seja uma das pessoas que estejam desempregada. Mas na verdade, eu digo a você, você tem fé? Você crê de verdade? Porque eu creio. Eu creio de verdade na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque muitas vezes ele tem me ajudado em momentos como esse. No último segundo, no último instante, aí aparece uma solução. Eu não sei como que aparece, mas aparece. Então é isso que a gente é, esse é o testemunho que a gente tem que dar. Essa é a prova da nossa fé em Cristo Jesus. É entregar a nossa confiança, os nossos problemas, sem abrirmos mão da nossa cruz, mas falar: Cristo, meu Senhor, eu estou aqui, mesmo com todos os meus defeitos. Eu sei que eu sou pecador. Eu sei que amanhã eu posso pecar. Eu sei que amanhã eu posso errar. Eu sei que hoje eu vou errar. Mas eu peço que o Senhor me perdoe, porque muitas vezes eu fico desesperado, eu fico preocupado, e isso às vezes tira o meu sono. Mas eu sei que eu posso confiar em Ti, porque o meu socorro vem de Ti, porque isso foi uma promessa feita por Ti, e eu sei que a Tua promessa há de se cumprir na vida de qualquer ser humano que se converteu a Ti, que permitiu ser governado por Cristo Jesus. Então, meus irmãos, neste momento, eu peço que vocês prestem bastante atenção. Se quiserem marcar aí o versículo, marquem. Eclesiastes, capítulo 4, verso 6. Presta muita atenção no que esse versículo diz. É melhor ter, é melhor ter um punhado com tranquilidade do que dois punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. Ou seja, é melhor ter a paz e a graça de Deus do nosso lado do que ter qualquer riqueza, do que ter qualquer promessa feita por algum homem ou alguma empresa que venha, que te prometa que vai resolver todos os seus problemas. É melhor ter a paz, é melhor ter a graça de Deus, a misericórdia de Deus, do que ter qualquer coisa que há na face dessa terra. Você sabe por quê? Porque nada que você venha ter nesta terra vai entrar com você no reino de Deus. Porque é isso que a palavra diz. A palavra não diz que você vai ter que trabalhar, construir castelos e esse seu castelo vai salvar a sua vida. A palavra diz: tenha fé, creia em Cristo Jesus, que Ele é o Salvador da sua vida. Ele que vai prover o que você precisa. Não é os seus bens, não é a sua confiança, não é a força dos seus braços. Por mais que você se preocupe, por mais que você lute, não são essas coisas que vão te dar paz, que vão te dar uma noite segura de sono, mas é a confiança de que Cristo vai estar com você até o fim dos tempos, pois foi essa a promessa que ele fez. Glória a Deus, para que você tenha a certeza de que não vai estar sozinho em sua jornada. Ou seja, não é à toa que você tem que primeiro buscar o reino do céu, né? Como a palavra diz, que a gente acabou de ler lá em Eclesiastes, não é à toa
que você deve correr atrás do vento, né? Porque, olha só, a palavra, ela faz a gente parar um pouquinho e falar, caramba, tudo que eu estou construindo, toda a minha luta, todo o meu estudo, todos os meus diplomas, todos os meus títulos, todo esse negócio de presidente não sei do que, alto cargo fulano de tal, tudo isso vai ser jogado no lixo no dia da sua morte. Então logo você será esquecido por causa dessas coisas, mas por causa do testemunho que você dá em favor do evangelho, em favor daqueles que hão de se converter por meio do seu testemunho, por isso você será lembrado. E como diz a palavra, você será lembrado não é por mim, não é pelo pastor dessa casa, não é pelo irmão, não é pela sua família. Você será lembrado pelo próprio Jesus Cristo, por Deus, porque a partir desse momento que você começa a professar a fé, você estará escrevendo o seu nome no livro da vida. E é lá, é o principal registro da sua existência. No momento que você professa a fé, no momento que você declara que Cristo é o seu Senhor, é o seu Salvador, é o governante da sua vida, neste momento você é conhecido por Deus, porque é isso que a palavra de Deus fala, né? Então a gente tem que olhar para Cristo, ao invés da gente levantar os olhos e pensar, meu Deus, como será o dia de hoje, né? O que farei? O que terei hoje para me alimentar? O que terei hoje para almoçar, para jantar? Então, eu convido a você a fazer o seguinte: cada dia que você levantar, comece a fazer o seguinte: antes de pôr o pé no chão, comece a agradecer a Deus. Eu te desafio a fazer isso. Agradeça a Deus por tudo que você tem na sua vida. E você vai começar a perceber que você tem bastante, o suficiente para o dia de hoje. E talvez, com a permissão de Deus, ainda sobre para o dia de amanhã. Comece a agradecer. O dia é só 24 horas. Como Cristo fala, preocupe-se com o dia de hoje. Porque hoje você tem problemas que precisa resolver, né? Mas isso você tem que pôr na sua mente. Porque isso não é uma promessa feita por homem, né? É uma promessa por Deus. Eu sei que é difícil a gente crer nisso, mas essa é a verdade. Essa é a palavra, não tem outra, né? Então a gente precisa ter noção disso. Então faz o seguinte, começa a agradecer a Deus, a todo momento que você, todo dia que você acordar, levante só depois que você agradecer a Deus, de tudo que você tem, de todos os livramentos que Ele já te deu, de toda a ajuda que você teve e não sabe o porquê e nem como, e de repente apareceu na sua vida. Comece a agradecer. Vai chegar um momento que você vai falar coisas e coisas e vai ter que parar, porque você vai se recordar de muita coisa. Então, faça isso que você vai se surpreender. Aí, nesse momento, eu acabei de lembrar de um louvor que fala mais ou menos assim: conte as bênçãos quanto elas são. Tem mais ou menos um louvor que fala isso, né? Eu não sou muito bom em cantar, né? Quem me conhece já sabe, mas depois que terminar o culto, ouça, procure esse louvor e ouça, para você ver. Você vai se assustar com o tanto de bênção, com o tanto de livramento, com o tanto de providência que Deus já trouxe para a sua vida. E tem mais uma coisa, e você vai ver, embora você não saiba, né, talvez não tenha uma maneira de saber, você vai ver que até quem é contra a vontade de Deus vai acabar te ajudando. Sabe por quê? Porque até aqueles que não querem fazer a vontade de Deus, ou seja, por desconhecimento ou por rebeldia, até esses fazem a vontade de Deus, querendo ou não, sem saber ou não. Seja ele homem, mulher, anjo ou demônio. Sabe por quê? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem toda a autoridade. E tudo que é criatura, tudo que é ser, está debaixo dessa autoridade. Então pense o seguinte: um prato de comida na sua mesa, um exemplo bacana. Comece a prestar atenção no prato de comida que está na sua mesa.
Como que isso chegou à sua mesa, né? Como que foi preparado? Se você olhar para trás, teve alguém que trabalhou por dinheiro para comprar um carro ou uma casa, né? Um fazendeiro, alguma coisa, ou um dono de fazenda que queria só aumentar suas terras, mas mal sabe ele que o trabalho ajuda a alimentar as pessoas do mundo, mal sabe ele. Mas é difícil ele imaginar que por trás disso tudo há uma mente divina, há um arquiteto divino que governa todas as ações. Então esse cara ou essa pessoa, ele mal sabe que ele está fazendo a vontade de Deus. Quer outro exemplo? Paulo, quando ele foi para Roma, ele foi para lá, né? Porque ele estava sendo julgado. Por quê? Por pregar a palavra de Deus. Mas esses que estavam o julgando, estavam era fazendo a vontade de Deus, porque Paulo precisava estar lá. A mesma coisa acontece com Cristo, né? Até mesmo os fariseus que eram contra Cristo, que não gostavam de Cristo, né? Que não o reconheceram como filho de Deus, até eles fizeram a vontade de Deus sem saber, pois era necessário que a crucificação de Cristo ocorresse da maneira que ocorreu. Pois foi por causa disso. Quer mais um outro exemplo? Um pouco depois que Jesus ressuscitou, ele falou aos discípulos: olha, fiquem aqui, né, até que o Consolador seja enviado para vocês. Olha que interessante. Então, ok, chegou lá em Pentecostes, né, o Consolador veio, eles receberam o Espírito Santo, mas dali um pouco apareceu um cara para perseguir todo mundo. E o que aconteceu? Puf, todo mundo se dispersou. E por causa dessa dispersão, a gente está aqui hoje. E hoje a palavra nos alcançou. Então é por isso que eu falo a você: creia na palavra, creia em Jesus. Porque até aquele que não a conhece, porque até aquele que é contra ele faz a vontade de Deus sem saber. Bom, se ele não sabia, agora sabe, quando ele assistir esse vídeo, né? Então, eu peço que vocês também prestem atenção nisso, né? É você que tem orado, pedindo fé, pedindo que Deus aumente a sua fé. Então, eis aqui o tempo oportuno para você aumentar a sua fé. Hoje, tenha fé. Você que tem pedido a comunhão com Cristo, eis aqui o tempo oportuno. Hoje, se aproxime de Cristo, né? Ore mais, estude a palavra, medite na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque se você estiver cumprindo ali corretamente a quarentena, eu tenho certeza que você tem um tempo livre para fazer isso. E você que pede para ser evangelista, que pede para evangelizar pessoas, e você que pede para que Deus lhe dê estratégia para ele evangelizar pessoas, eis aqui o tempo oportuno. Hoje, evangelize, pois eu nunca vi em nenhum momento tantas pessoas perdendo tempo em redes sociais e falando abobrinhas, como se fossem doutores ou especialistas em cada um dos assuntos que falam ou comentem. Pois agora, em nossos dias, olha o tamanho da oportunidade que se abriu para nós, para mostrarmos que somos de fato de Cristo. Vocês acham que na época que Nero, né, enlouqueceu e andava caçando cristão como se fosse animal, vocês acham que ali, naquele momento, a palavra de Deus deixou de ser pregado? Né? Ou por medo, né? Ou por temor de morrer até pela morte, né? Os discípulos e as pessoas que professaram a sua fé em Cristo não tiveram medo de sair e de dar testemunho de Cristo, né? Então, eu peço a vocês, igreja, prestem atenção. Este é o momento, esta é a oportunidade para mostrarmos verdadeiramente o propósito da igreja. Qual o propósito da igreja? Né? É trazer,
novas almas, é levar a palavra, é fazer com que Deus seja conhecido, é falar assim: olha, Deus está te dando uma oportunidade para que você se arrependa de tudo que você fez de mal na sua vida e se converta e passe a ser um novo ser, uma nova criatura, né? Portanto, essa é a mensagem, esse é o evangelho, essas são as boas novas, é dar esperança a quem não tem, é ensinar a quem não sabe viver, né? A quem acha que a vida é horrível, que a vida é um filme de terror. O evangelho veio para ensinar essas pessoas que há esperança, que há um outro caminho, que há luz. Porque a partir do momento que você passa a crer em Cristo, você passa a fazer parte de uma comunidade cristã. Que é o que eu vejo aqui nesta casa. Eu posso falar porque eu vejo. Eu não posso falar o que eu não vejo. Que eu sei que quando algum irmão aqui é necessitado, já aparece do nada outro irmão falando assim, ó, Tó, eu tenho isso aqui, eu posso te ajudar. É assim. E se alguém vem e conversa com um pastor que precisa de algo, tão logo o pastor conversa com os irmãos, sem, claro, né, falar diretamente quem está precisando de ajuda, e logo é providenciado. Eu vejo isso aqui porque isso acontece aqui. Então você pode ver que a vida ela pode ser aliviada, todo esse sofrimento, toda essa correria, todas essas complicações. Basta você crer em Cristo. É, E agora também, se você prestar atenção, assim como no tempo passado, né, os cristãos do passado tiveram essas aflições, agora é a nossa vez de sentir isso, né? Por enquanto, nós estamos em casa, sem comunhão, com nossos irmãos fisicamente, mas nós estamos em comunhão, pelo Espírito, né? Cada um na sua casa, um orando pelo outro, né? Neste momento. E a gente sabe que a gente não está sozinho. A gente sabe que o pastor, que o ministério de intercessão, ou as irmãs que são de oração, está orando por cada cristão, né, neste momento. Pois agora, nossos dias, olha só o tamanho da porta que abriu para nós, para mostrarmos, né, que somos de Cristo, que professamos a nossa fé, que cremos em Cristo. Esse é o propósito, né? O mundo agora, se você prestar bastante atenção, o mundo inteiro está tendo uma oportunidade para refletir nas suas próprias ações. E o mundo inteiro está tendo uma oportunidade para ver que tanto rico quanto pobre, que tanto sábio quanto tolo, azul, amarelo, homem, mulher, criança, velho, estão tendo a oportunidade de saber que são iguais perante a morte, né? Então aí a gente pode ver, mas isso tem uma complicação. As pessoas foram levadas, né? A gente vê, né, que as pessoas foram levadas a se recolher, né? E, e agora estão começando a pensar em suas necessidades básicas, né? Da vida, né? Onde homens e mulheres, jovens e adultos têm agora a oportunidade para refletir sobre a sua própria vida, sobre o seu próprio histórico de vida e julgar, né, os seus próprios atos. E muitos estão, e também tem uma coisa muito importante, né? Nesse tempo também, muitos estão frágeis, né, suscetíveis a qualquer vento de doutrina que é contrária à verdade. Essa é uma coisa que a igreja tem que ter em mente. Até os cristãos, né, aqueles que são um pouco mais fracos na fé, eles estão suscetíveis a isso. Sei lá, hoje as pessoas estão mais tempo na internet, na rede social, de repente pode ver uma conversinha boba, ou alguma, né, alguma filosofia, ou algum, sei lá, outro conhecimento de outra religião, né? E que venha com um versículo bíblico, e a pessoa acabar acreditando nisso, né? A gente pode ver que é tão fácil, né? Uma pessoa ser enganada pela internet, principalmente porque ela não pode verificar a fonte.
Mas nós que somos cristãos, que professamos a nossa fé em Cristo, nós temos a fonte em casa. E a fonte é essa aqui, né? A gente pode consultar aqui qualquer palavra que venha te causar dúvida, olha aqui a fonte. Você pode estar consultando a sua Bíblia. Se você não tem Bíblia, só tem um celular, computador, tanto faz, joga na internet aí, Bíblia online, né? Que você vai achar tantas páginas de Bíblia, tantos aplicativos de Bíblia, e você pode verificar lá. Então, um outro ponto bastante importante nesse momento e oportuno, né? Eu queria só deixar um recado aqui para aqueles que estão nos assistindo essa noite ou que futuramente possam, sei lá, tropeçar nesse vídeo, né? Prestem atenção nessa palavra. Esse pedacinho aqui é para você que não crê em Cristo, né? Então, anote aí o versículo, João 9, né? Verso 1 ao 3. Olha o que diz a palavra, né? Ao passar, né, Jesus viu um cego de nascença. E seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Preste atenção nessa palavra. Então Jesus disse o seguinte para os discípulos: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Pare um pouco, ou depois, e reflita nessa palavra. Veja tudo o que está acontecendo agora, neste momento, né? Será que isso não está acontecendo, que é para você voltar a sua atenção a Deus, né? A palavra de Deus? Será que isso não está acontecendo agora, que é para que você possa refletir nos seus atos, nos seus pensamentos, verificar tudo o que você tenha feito e comece a olhar e a buscar a Deus? Será que isso, neste momento, não está acontecendo, que é para que você possa acordar de algum sonho, de alguma ilusão que possa estar te prendendo, que possa estar te amarrando, para você perceber que há uma mente divina, que há um Criador, que há alguém que olha por nós. E isso não é por acaso, né? Como muitos acreditam, que gostam de acreditar no acaso. Não, não é por acaso. Preste muita atenção. Então ouça com atenção. Se você não é cristão, ouça com atenção, né? Se você acredita que tem alguma maldição em sua vida ou família, se você tem algum problema em sua vida e você se pergunta por que a sua vida não é bem, não vai bem, por que está desse jeito? Se você tem algum problema de nascença e você vive se questionando por que é assim, por que você nasceu assim, se é que você tem problema, né? Porque se você acredita que tem, você vai ter. Então, você, né, que acha que fizeram algum trabalho espiritual para você, né? Então preste atenção. Se você acha que toda a sua vida é um caminho em direção ao abismo, então eu só tenho uma coisa para te dizer. Verifique, pare um pouquinho, deixe de se debater, de correr para um lado e para o outro, e comece a refletir na sua vida. Comece a refletir nas coisas que acontecem com a sua vida. E você vai perceber que existe um certo padrão, que existe uma coisa lá. Você vai perceber nisso, não é nada aleatório. E eu te convido neste momento a você se arrepender de tudo que é mal, que você tenha causado a alguém, né, ou a vida de alguém, porque ali é um ser humano. Eu convido a você se arrepender e converter-se verdadeiramente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabe por quê? Pois bem, a partir do momento que você se converte, né, a Cristo e você permite que o Espírito de Deus possa governar a sua vida, olha o que vai acontecer. A partir desse momento, todas essas maldições, todas essas coisas que perseguem, que você acha que tem, a partir desse momento, tudo isso vai cair por terra, tudo isso vai ser anulado, tudo isso vai ser riscado, vai desabar, vai desaparecer. Isso se você crê verdadeiramente. Sabe por quê?
acompanhe a palavra. Acompanhe essa palavra. Se você quiser, anote cada versículo. E acompanhe e você vai ver que a palavra de Deus é viva. Então, o primeiro é esse. O primeiro versículo. Romanos 6,4. Preste bem atenção. E fala o seguinte: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Ou seja, tudo, a partir do momento que você aceitar a Cristo, tudo aquilo que é passado, tudo aquilo que veio nos seus ombros e que vem de alguma forma te impedindo, né, de ser uma pessoa melhor em Cristo Jesus, de se elevar espiritualmente por causa da graça, não de você, você vai perceber que a partir da sua conversão, a partir do seu batismo, você vai se transformar em uma nova criatura, um novo ser. Olha 2 Coríntios 5,17. Diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. E as coisas antigas já passaram. Eles que seguiram, e eis que surge coisa nova. Ou seja, a partir do momento que você está em Cristo, você é uma nova criatura, é nova criação. E vão surgir novas coisas, um novo tempo, uma nova promessa para a sua vida. Em Efésios 4, né, do verso 22 ao verso 24, olha o que diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se. Ou seja, vocês foram ensinados, ou nós que somos cristãos, e você se converter, por meio da palavra, vai ser ensinado. Ensinado por quem? Pelo próprio Cristo que habita em nós. Ele vai ensinar você a despir-se dos seus vícios antigos, das suas paixões, da sua idolatria, né? E de qualquer outra coisa que venha impedir que você acorde espiritualmente, né? De cobiça, como a palavra de Deus fala que a cobiça é um tipo de idolatria, né? E aí você passa a ser uma nova criatura, um novo homem que Deus criou e que é semelhante a Ele próprio. E a partir daí, você estará sendo guiado pelo Espírito de Deus. Olha o que diz lá em Efésios 4:22. Você passará a se revestir de um novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. E proveniente do quê? Da verdade, do próprio Deus, né? Do próprio Cristo. E a partir desse momento, saiba que o caminho que você tem que seguir é pela fé. É do início ao fim, pela fé. Como no início da palavra, do versículo, diz o seguinte: preocupe-se com o dia de hoje, né? Preste atenção no hoje. Ou seja, só basta as coisas que ocorrem hoje na sua vida. E para isso você tem Cristo para lhe ajudar nelas, né? Então, o início, né, do início ao fim é pela fé. E aí a gente pode ver que isso só depende de você, só depende da sua vontade, né? E porque Deus, em algum momento, ele vai abrir os seus olhos para isso, ele vai te chamar. E aí, lá em Romanos 10:8, você tem tudo o que é preciso para declarar Cristo como o Senhor da sua vida. Quer ver? Pega aí Romanos 8:10, né? Do Romanos 10, do verso 8 ao 9. Presta atenção. Diz o seguinte: a mensagem de Deus está perto de você, sempre esteve, né? Nos seus lábios e no seu coração. Isso é a mensagem é a mensagem de fé que anunciamos. Se você disser com a sua boca: Jesus é Senhor, é o Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. É isso que diz a palavra.
né? Então você pode ver que é pela fé, do início ao fim, de glória em glória, de luta em luta. E aí, né, como eu termino, né, eu finalizo essa palavra, voltando lá no verso de João 9, né, do 1 ao 3, um pouco depois, Jesus volta a se encontrar com um cego que ele acabou curando, né? Que depois foi se apresentar lá no templo aos sacerdotes e fariseus, e eles acabaram por expulsá-lo do templo que não acreditaram. E após isso, Jesus se encontrou com esse mesmo homem. E olha a pergunta que Jesus fez para esse homem, né? Você crê no Filho do Homem? E é isso que eu deixo para você, eu deixo essa pergunta. A pergunta que Jesus fez a este homem. Você crê no Filho do Homem? Pois é como o próprio Cristo disse a respeito do homem que era cego. Tudo isso acontece para que a obra de Deus se manifeste em sua vida também. Então, o que que eu falo a você esta noite? Né? Somente tenha fé no Filho do Homem. Então, a palavra de Deus é essa. Eu agradeço a oportunidade, né, do pastor, agradeço a oportunidade, a confiança e tenha uma boa noite, igreja. Amém.